Salve, torcida corintiana! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Timão. Recado dado, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. A crise no Corinthians ganhou novos capítulos após a comissão de ética do clube recomendar ao Conselho Deliberativo a suspensão de Augusto Melo e de 12 conselheiros envolvidos na confusão que aconteceu em 31 de maio, no Parque São Jorge. Nesse dia, Augusto Melo, ex-presidente do clube, e seus aliados tentaram retomar a presidência, destituindo o então presidente interino Osmar Stabile, apenas 5 dias após o afastamento de Melo por um processo de impeachment. A comissão de ética abriu uma investigação sobre os atos cometidos durante o episódio e, após analisar os fatos, sugeriu o afastamento de Augusto Melo e de 12 conselheiros, por um período de até 60 dias úteis, ou até o encerramento da investigação, o que ocorrer primeiro. Agora, cabe ao Conselho Deliberativo decidir se irá acatar ou não essa recomendação, o que coloca em jogo o futuro de várias figuras importantes do clube. Os conselheiros que estão sob investigação e que podem ser suspensos são Carlos Eduardo Melo Silva, Laércio Ferreira Vitória, Leandro Omidila, Marcos Coelho ABDO, Maria Ângela de Souza Ocampos, Mário Melo Júnior, Paulo Juricic, Paulo Rogério Pinheiro Júnior, Peterson Juan Aiello do Couto Ramos, Rodrigo Simonini Gonzalez, Ronaldo Fernandes Tomé e Wanderson Contreras Salles. 2 dos envolvidos, Mário Melo Júnior e Ronaldo Fernandes Tomé, são membros da própria comissão de ética e, por essa razão, não participaram da votação que decidiu a recomendação de afastamento. A votação foi unânime, com 4 votos favoráveis ao parecer de Rodrigo Vicente Bittar, responsável pela investigação. O presidente da comissão de ética, Leonardo Pantaleão, não participou da votação, pois ele só emite seu voto em casos de empate. Caso os conselheiros Mário e Ronaldo sejam afastados, os suplentes Cláudia Carlos Oliveira e Richard de Paula Oliveira assumirão suas funções. A confusão que gerou toda essa investigação teve início no dia 31 de maio, quando Augusto Melo, após ser afastado do cargo de presidente do clube, alegou que havia sido reconduzido ao cargo por seus aliados devido a uma mudança no comando do Conselho Deliberativo. Menos de uma semana após seu afastamento, Melo entrou no Parque São Jorge com a intenção de reassumir a presidência, argumentando que sua recondução havia sido uma decisão do Conselho Deliberativo. A conselheira Maria Ângela de Souza Ocampos, aliada de Melo, também declarou que havia assumido a presidência do Conselho, com base em uma decisão do Conselho de Ética de abril, que determinou o afastamento de Romeu Tuma Júnior da presidência do órgão. Ocampos alegou que, com essa mudança, todos os atos de Tuma, incluindo a votação que resultou no impeachment de Melo, estavam automaticamente anulados. Essa movimentação gerou um impasse dentro do clube. O presidente interino Osmar Stabile se recusou a deixar o cargo e reafirmou que continuaria no comando do Corinthians. Além disso, Romeu Tuma Júnior, ainda presidindo o Conselho Deliberativo, não reconheceu a troca no comando e também não aceitou a alegação de que sua decisão estava anulada. O movimento liderado por Augusto Melo e seus aliados, que visava retomar o controle da presidência, acabou não prosperando, mas gerou um conflito interno que, no fim, levou à abertura de um processo investigativo. As investigações começaram a partir dessa data e envolvem tanto conselheiros como associados que também participaram dos atos, sendo que, no caso dos associados, os processos foram encaminhados para a Comissão de Ética dos Associados. Agora, a Comissão de Ética do Corinthians segue apurando os fatos. A investigação entrou na fase de instrução probatória, onde serão coletados depoimentos, apresentadas provas e indicadas testemunhas para esclarecer as responsabilidades de cada um dos envolvidos. A comissão analisará individualmente as condutas, com base nas evidências, recomendará as sanções que considera apropriadas. O clube prevê 3 tipos de punição possíveis: advertência, suspensão e expulsão. A decisão final sobre as sanções cabe ao Conselho Deliberativo, que deverá aprovar ou rejeitar as sugestões da comissão de ética. Esse processo é fundamental para esclarecer os eventos daquele dia e, principalmente, para decidir as consequências para os conselheiros que se envolveram na crise que ainda repercute nos bastidores do clube. O desfecho desse episódio promete trazer mais definições sobre o futuro político do Corinthians e sobre o controle da gestão interna do clube. Você já percebeu como o Corinthians parece estar cada vez mais distante daquele futebol vibrante, envolvente, acima de tudo, vencedor, que consagrou o clube como um gigante do Brasil? O que aconteceu com a equipe que encantava com seu espírito de luta e seu estilo inconfundível? A morte do bom futebol do Corinthians é um reflexo de uma crise interna profunda, onde disputas políticas e a falta de uma direção clara estão minando o verdadeiro espírito alvinegro. Em meio a uma confusão no Parque São Jorge, no dia 31 de maio, o ex-presidente Augusto Melo, com o apoio de aliados, tentou retomar o comando do clube, desafiando o presidente interino Osmar Stabile, e dando início a um processo de divisão que se reflete dentro das 4 linhas. A cada dia, o time perde mais identidade e mais força, e a torcida se pergunta: será que esse é o fim da era de conquistas?
O futebol do Corinthians, que já foi sinônimo de superação e garra, agora vive um momento de incertezas e desunião. Enquanto os bastidores se tornam cada vez mais tumultuados com investigações sobre a conduta de conselheiros e até mesmo de figuras dentro da comissão de ética, o desempenho do time dentro de campo também reflete a bagunça administrativa. A falta de um projeto claro, aliados à pressão política interna, enfraquece o time, que não consegue mais entregar o futebol que conquistou os corações de milhões. As decisões erradas fora de campo afetam diretamente o que acontece dentro das quatro linhas. E, assim, o Corinthians se vê mergulhado em um mar de incertezas, com a morte de um estilo de jogo que conquistou tanto respeito, e que hoje parece cada vez mais distante do clube que, um dia, fez história com a força do seu futebol. O Corinthians, que sempre foi um clube que simbolizava a união da torcida e a força do seu futebol, hoje se vê refém de uma guerra interna que reflete diretamente nos campos. A falta de estabilidade administrativa, marcada por disputas políticas que dividem o Conselho Deliberativo e geram instabilidade dentro do clube, tem prejudicado a gestão e afetado o ambiente no CT. Sem uma liderança sólida e sem o foco necessário para reestruturar o time, o Corinthians perdeu a essência de seu jogo, aquele futebol pegado, de raça, que inspirava confiança e conquistava vitórias emocionantes. Ao invés disso, a equipe vive um ciclo de incertezas, com constantes mudanças e decisões erradas que só aumentam o distanciamento entre o time e a sua torcida. Em um cenário como esse, fica claro que, além das vitórias que o time deixou de conquistar, o grande derrotado é o próprio espírito corintiano, que agora parece estar em declínio. Antes de continuar, bora deixar o like e clicar nas notificações no canal do Timão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. E você, torcedor corintiano, como vê a atual fase do seu time? Como lidar com a sensação de ver o Corinthians, que sempre foi símbolo de superação, garra e união, se perder em meio a disputas internas que parecem não ter fim? Será que a política do clube está consumindo o que sempre foi o verdadeiro Corinthians, aquele time imbatível, que encantava pelo jogo coletivo e pela paixão de sua torcida? Enquanto o clube se perde nas intrigas dentro das diretorias, o time dentro de campo reflete essa desorganização, jogando com a alma cada vez mais distante daquela que conquistava títulos e fazia sua torcida sonhar. O que falta para o Corinthians reencontrar sua identidade? A responsabilidade está apenas nas mãos da gestão, ou a própria torcida precisa fazer mais para resgatar a essência que fez o Timão um dos maiores do Brasil? O que você, que vive e respira Corinthians, pensa sobre isso? O que está faltando para a volta do bom futebol e da força que sempre foram marcas do clube? A crise política está de fato afetando o que acontece dentro de campo, ou os jogadores também são responsáveis por essa queda de rendimento? Está na hora de a torcida exigir mais, pressionar as decisões e lutar para que o Corinthians recupere sua grandeza? O que a Fiel tem a dizer sobre o futuro do Timão? Agora é o momento de se perguntar o que mais precisa acontecer para o Corinthians voltar a ser o gigante que sempre foi, ou será que a crise interna já minou o espírito que fez o time ser invencível? Queremos saber sua opinião e ouvir a voz da Fiel. O futuro do clube está em nossas mãos. Notícias fresquinhas do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Corinthians. Até o próximo vídeo.